Olá, boa tarde. Me chamo Vivian, sou do grupo 7, que vai abordar um pouco sobre o sistema digestório. E eu vou falar como funciona o sistema digestivo. Vai desfocar um pouco de mim para poder focar bem aqui, para vocês poderem tentar compreender como realmente funciona esse sistema. Então, os órgãos que compõem o sistema digestório são a boca, a faringe, o esôfago, estômago, o intestino grosso, intestino delgado e o ânus. Então, a digestão se inicia quando colocamos o alimento na boca. A saliva se estimula e os dentes e a língua trabalham para triturá-los e umedecê-los. Logo após isso, o alimento é levado até o estômago. E quando se encontra no estômago, ele se junta com o suco gástrico. O suco gástrico faz ele se despedaçar em pedaços bem menores e acaba se tornando o quimo. E o quimo vai para o intestino delgado. E no intestino delgado, ele se junta com o suco pancreático, que é feito no pâncreas. Ele se junta com a bile, que é feito no fígado, e se junta com o suco entérico, creio que é assim que se pronuncia, que é do próprio intestino. E o quimo passa a se chamar quilo. Então, o quilo segue no intestino grosso. O quilo segue no intestino grosso. E lá, água e sais minerais são aproveitados. E para finalizar tudo, eles se tornam em fezes, que são eliminadas para fora pelo ânus. E foi isso que eu tentei demonstrar um pouco para vocês, como funciona esse sistema digestivo. Boa tarde. Boa tarde, me chamo Tamila, sou integrante do grupo 7, que ficou responsável por explicar o sistema digestório, e a minha parte no trabalho foi explicar quais órgãos compõem o sistema digestório e a função de cada um deles. Primeiramente, o sistema digestório ele é o maior órgão do sistema do corpo humano, na verdade, e ele começa na boca e termina no ânus. O sistema digestório ele também tem uma grande responsabilidade de quebrar os pedaços grandes de alimento, de comida, e transformá-lo em moléculas que posteriormente vão constituir e reparar o corpo humano. Ele, por sua vez, é composto por órgãos que regulam a ingestão, a digestão e a absorção de materiais, de materiais úteis. E ele também elimina produtos residuais de alimentos e de processos endógenos. O sistema digestório ele é dividido em órgãos primários e órgãos acessórios. Os órgãos primários quais são? São boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado dividido em duodeno, jejum e íleo, intestino grosso, o cólon, o reto e o canal anal. Os órgãos acessórios são as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. A boca, ela dá início à digestão química. É o primeiro órgão, digamos assim, do sistema digestório, porque na nossa boca nós vamos triturar o alimento com os dentes. Em seguida, as glândulas salivares elas vão secretar saliva que contém enzimas, e essas enzimas elas vão dar início à digestão química. Seguido disso, a língua ela vai detectar o sabor do alimento e em seguida ela vai empurrar o bolo alimentar em direção à faringe. A função da faringe ela é conduzir o alimento até o esôfago. Chegando no esôfago, o alimento, o bolo alimentar, já chamado assim, ele se depara com um esfíncter superior. Esse esfíncter superior, ele vai abrir, no reflexo da deglutição de ar e no sabor detectado pela língua, esse esfíncter vai abrir porque ele sabe que ele vai descer um alimento. E quando esse esfíncter superior abre,
a farinha, o alimento da faringe entra diretamente no estômago, no esôfago, perdão. Quando ele entra no esôfago, ele se depara com um esfíncter inferior. Esse esfíncter inferior, quando ele detecta o alimento já dentro do esôfago, ele vai abrir para transportar o alimento do esôfago ao estômago. No estômago, esse bolo alimentar, ele já é transformado em quimo. O que é uma quimo? É o alimento já triturado, porque quando ele chega no esôfago, ele já é triturado com os ácidos gástricos. Esses ácidos gástricos são o ácido clorídrico, cloreto de sódio e a pepsina. Quando todo o alimento se envolve no ácido gástrico, ele é destruído, então ele fica um alimento pastoso. E desse alimento, do estômago, ele já é encaminhado para o intestino. Já a função do baço é quebrar o eritrócitos eritrócitos gastos. Ele também produz a bilirrubina, que é encaminhada para o fígado e em seguida secretada na bilis. O fígado, ele tem uma função de regularizar o nosso metabolismo e armazenar energias necessárias para o nosso corpo. Já na vesícula biliar é armazenada a bilis, que ela é esvaziada diretamente no duodeno, que é eliminada pelo canal anal, na defecação. O pâncreas, ele produz a insulina quando os níveis de açúcar no nosso sangue eles estão muito altos. Ele secreta o glucagon, produz o glucagon quando os níveis de açúcar já estão bem baixos. Ele produz também o suco pancreático. Ele é composto por... Deixa eu lembrar só um momento. Tripsinógeno. É o único que eu tô lembrando agora, perdão. Esse suco pancreático, ele é o líquido, que é produzido pelo pâncreas, como eu já disse. E ele é de grande importância porque ele é de grande importância na digestão das proteínas, dos carboidratos, dos triglicerídeos e dos ácidos nucleicos. Dando continuidade disso, o alimento ele também segrega bicarbonatos, aumento de pH, ele ativa as enzimas pancreáticas que dirigem a quimo, Tem o jejuno, que absorve os nutrientes. Tem o ilho, que absorve as vitaminas B2, os sais biliares e todos os nutrientes que são necessários, que não foram absorvidos no jejum. Tem o ilho, já falei. Tem é cego, acredito que seja assim que se pronuncia, que é uma bolsa de marca que divide o intestino delgado e o intestino grosso. Já o intestino grosso, ele é dividido também em 4 partes: colo ascendente, colo transverso, colo descendente e colo sigmoide. O colo ascendente, ele absorve a água da quimo, ele transfere para o colo transverso através de movimentos peristálticos. O que são os movimentos peristálticos? Você o alimento tá num tubo e dentro desse tubo eles têm bolinhas. O que são essas bolinhas? São justamente os movimentos peristálticos. Eu vou apertar aqui e vou abrir aqui. Eu vou apertar, vou abrir, vou apertar, vou abrir. São esses movimentos peristálticos que o alimento vai passando, vai sendo empurrado, entenderam? O colo transverso, ele armazena água e os sais minerais. O colo descendente, ele armazena as fezes, que em seguida vão ser transferidas para o colo sigmoide. O colo sigmoide é o que faz as fezes se moverem para o reto. O reto é o lugar onde as fezes são formadas e mantidas até serem eliminadas pela defecação. O canal anal, ele é onde o alimento não digerido passa, que é o ânus, é ali que vai a comida não digerida. Então, para fechar tudo isso, o nosso sistema digestório, ele é basicamente tudo isso que eu expliquei.
O nosso alimento inicia pela boca, na digestão mecânica, e termina no nosso canal anal, que é ali onde é liberado todo aquele alimento que não foi digerido pelo nosso corpo, que não foi tirado as proteínas que nós precisamos. São alimentos desnecessários, e essa explicação que eu dei a vocês foi uma explicação de basicamente por onde são etapas de onde o alimento vai passar, né? Boca, a língua que vai detectar, que vai jogar para o esôfago, que vai jogar para a faringe, perdão, que vai detectar lá no esfíncter superior do esôfago, que ele vai entrar, que ele vai passar por... e assim sucessivamente. Espero, na verdade, que o professor, que vai estar assistindo este vídeo, tenha gostado e obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Nara Mello e a minha equipe ficou responsável por apresentar sobre o sistema digestório. Eu vou falar um pouco sobre a função do aparelho digestivo. Bom, o aparelho digestivo ele é responsável por obter dos alimentos os nutrientes necessários para a função do organismo, como o crescimento, a energia para a reprodução e a locomoção. Ele também é responsável por fazer a quebra desses alimentos e torná-los menores, ou seja, assim fica mais fácil deles serem transportados e absorvidos pelas células. A digestão também transforma as macromoléculas em moléculas simples, e que absorve e entrega essas moléculas simples para o sangue, que distribui todas essas células para o nosso corpo. O sistema digestório ele também tem uma função muito importante, que é eliminar os resíduos alimentares pelas fezes. Ou seja, os alimentos bons eles são absorvidos e os alimentos ruins eles são eliminados. Assim é na digestão. Esse aparelho digestivo ele é composto por um conjunto de órgãos que tem a função de realizar a digestão. A sua extensão ela começa pela boca, vai da boca e termina no ânus, medindo de 6 a 9 metros num ser humano adulto. Bom, gente, esse foi um pouco da minha apresentação, um pouco da minha explicação, e eu espero que tenham gostado. Eu me chamo Crisinete Solarte da Silva e vou falar sobre as 4 funções do sistema digestório. Quais são elas? A boca, a faringe, o esôfago e o pâncreas. A boca, ela é responsável por receber o alimento e fazer a digestão do amido. A faringe, ela é a passagem do alimento e também a passagem do ar para os pulmões. O esôfago, ele tem a função simples de levar a comida até o estômago, para não ter desvio, né? O pâncreas, ele é responsável por produzir o suco pancreático e enviar ao intestino delgado para digerir os alimentos. Quais são as funções do sistema digestório, Cris? As funções do sistema digestório são pressar, mastigar, deglutir os alimentos, absorver os nutrientes e expulsar os resíduos por meio das fezes. Como ter uma boa digestão? Mastigando bem os alimentos com os nossos queridos dentes, fazendo uma boa mastigação para que eles possam descer bem triturado até a faringe, que passa a passagem, e o esôfago fazer uma transferência dele até o estômago tranquila, sem pedaços graúdos, sem comer alimentos que não foram bem triturados, e o pâncreas, né, produzir aquele suco gástrico para destruir eles mais rápido. Assim é a nossa digestão. Então esse foi meu resumo, que nós possamos aprender a degustar mais os alimentos, né, absorver os nutrientes para o nosso corpo, e eu espero que vocês tenham gostado. Sou do grupo 7, esse foi meu resumo. Meu nome é Wanda Ribeiro Maciel, sou da turma TENV 01-2020 e o meu grupo é o grupo 7, nós ficamos para falar sobre o sistema digestório. E a minha parte que eu fiquei para falar foi sobre o caminho percorrido do sistema digestório. Aí eu vou estar usando aqui essa figura aqui para mim estar explicando mais ou menos esse caminho percorrido do sistema digestório. Começando aqui pela boca. Quando ingerirmos o alimento, dá-se início à digestão mecânica que ocorre aqui na boca. Além disso, as enzimas salivares
com amilase salivar, inicia a digestão química do amido. Após disso, o alimento transforma em um bolo alimentar que é empurrado pela língua para a faringe. A faringe, ela tem a epiglose, que separa o sistema respiratório do sistema digestório. Logo depois, o bolo alimentar passa para o esôfago. O esôfago ele realiza movimentos peristálticos, que leva o alimento até aqui o estômago. O estômago, quando o alimento chega nele, o ácido vai digerir. O estômago vai destruir o alimento e os ácidos e as enzimas que possui aqui dentro do estômago vai fazer uma pasta líquida. Daí, essa pasta líquida vai formar o quimo, que vai até o intestino delgado. Vai aqui até o intestino delgado. O intestino delgado, que começa já aqui. O intestino delgado, ele é a parte mais longa do tubo digestório. O duodeno, que é essa parte aqui, é a maior parte do alimento que engoliu. A maior parte do alimento que é engolido, que vai ser absorvido, vai ser aqui no duodeno. O restante, que está aqui distribuído aqui dentro, o restante do nutriente vai ser dividido entre o jejunum e o ilho. Quando sai do intestino delgado, ele se forma o quimo. Desde o duodeno até o ilho, são 10 metros de intestino delgado. Aí vem para o intestino grosso, que começa aqui, o intestino grosso. Foi feito para absorver a água, o intestino grosso foi feito para absorver a água do bolo alimentar, que passou pelo intestino delgado, que passou por aqui, né, do intestino delgado. Quanto mais tempo o bolo passar no intestino grosso, mais nutriente, mais água ele vai tirar para hidratar o corpo. Aqui no intestino delgado, quando sai daqui, a primeira parte ele é o seco, né, que falam. O seco que se liga ao ilho do intestino grosso, aqui, nessa saídinha aqui, ó, que do delgado, que se liga o ilho ao intestino grosso. O colo ascendente, que é porque sobe, aqui o 2 é o colo ascendente, que eu acho que uma das minhas colegas vão falar sobre isso, e o colo transverso, é porque corta transversalmente aqui o abdômen. E o colo descendente, porque está descendo aqui, né? E depois o colo sigmoide. E por último aqui o reto, que vai chegar aqui na parte final que eu vou falar, terminar de falar, que é a parte final que é o ânus, que foi feito para tirar o bolo fecal. Então, o que aconteceu no caminho aqui percorrido? Começou aqui pela digestão, né? Vem pela boca, tudo isso aqui, o estômago, o intestino. Aí depois veio a absorção dos nutrientes. Aonde ocorreu essa absorção? Aqui nos intestinos, né? Começou por aqui, vindo a absorção. E depois a excreção, que foi a eliminação daqui do reto, pegando aqui o ânus, a eliminação de todos esses nutrientes, daquilo que não se aproveitou mais para o corpo humano. Então, foi essa a minha fala e o meu trabalho. Obrigada. Olá, me chamo Tatiele, sou integrante do 7º grupo que ficamos com o tema Sistema Digestório, onde eu irei abordar o tema Quais são as etapas do processo de digestão? Então, na digestão ocorrem 2 tipos de processo, que é o processo mecânico e o processo químico. Na digestão mecânica, acontece a quebra física dos alimentos através da mastigação, com ações dos dentes que vão triturar os alimentos para que eles se transformem em pedaços menores, onde a mastigação e a salivação
que a ação mecânica e a ação química vão transformar esse alimento em um bolo alimentar. Após a mastigação, vamos para a deglutinação, onde o bolo alimentar vai da boca para a faringe com auxílio da língua. E também na digestão mecânica ocorrem os movimentos peristálticos, que são contrações musculares que permitem o transporte do alimento do esôfago ao estômago. Já a digestão química é a transformação de moléculas mais complexas em moléculas mais simples, através de ação dos sucos digestivos que contêm enzimas. Então é isso. Muito obrigada pela atenção. Olá, me chamo Hilder Kelly, sou da turma TNV1 2020 e sou da equipe 7 do seminário. O nosso tema é o sistema digestório e eu fiquei com a parte como é o funcionamento do estômago. E eu irei falar um pouco sobre como é o funcionamento do estômago. O estômago é o órgão mais representativo do sistema digestório e em seu interior se encontram glândulas que produzem o suco gástrico. O estômago ele situa-se em um tubo digestivo, logo abaixo do diafragma e entre o esôfago e o duodeno, no lado superior esquerdo do abdômen. E ele pode ser dividido em 4 partes, que é o cardio, o fundo, o corpo e o piloro. O cardio, ele comunica com o órgão, com o esôfago, e o fundo é o gástrico, que é a parte superior à entrada do esôfago, e o corpo, que é a parte intermediária e principal. E o piloro, na junção com o duodeno, que regula a passagem do quimo. E revestido pela mucosa gástrica, que é uma camada de tecido prequiada. Em seu interior, encontram-se as glândulas gástricas, que produzem o suco gástrico. Quando o alimento é engolido, ele passa pelo esôfago e chega ao estômago. E, através dos movimentos peristálticos, transforma o bolo alimentar em quimo. E o estômago ele continua o processo da digestão, que começa pelos carboidratos, inicialmente, e depois inicia o processo das proteínas. Então, o estômago ele possui quando o estômago está vazio, ele chega a 50 ml. Quando ele está cheio, ele pode chegar aproximadamente até 4 litros. E então é isso. O estômago ele é uma grande bolsa que se localiza no abdômen, que é responsável pela digestão. Então, galera, é isso que eu aprendi e vamos cuidar do nosso estômago, vamos cuidar da nossa digestão, ter sempre uma alimentação saudável para não causar nenhuma bactéria, nenhuma doença no nosso estômago, porque é o que mais se acontece no dia a dia, é uma gastrite, é uma úlcera, é um câncer, então temos que sempre cuidar do nosso estômago, tá bom? É isso que eu aprendi, então espero que o professor goste